Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui para gravar mais um vídeo para nós meditarmos nessa manhã. Eu acho que faz umas 2 ou 3 semanas que eu não gravo. E toda semana eu venho trazer uma palavra para cada um de nós. Não falar de mim mesmo. Porque eu tomei uma decisão em abrir este canal para não falar de mim, mas falar daquele que é sobre todas as coisas, que é sobre o nosso Salvador, o nosso Senhor, e falar da verdadeira palavra, da verdadeira doutrina, do verdadeiro evangelho. É este o meu intuito para, através destes vídeos, vidas sejam alcançadas, corações sejam transformados, mentes sejam renovadas, e que venham se arrepender e tomar uma decisão que somente no Senhor. E eu quero lhe agradecer por cada um que assiste, por cada um que visualiza. Quero agradecer, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa entrar com providência, entrar com solução, entrar com livramento, entrar com libertação na família de vocês, no casamento, conjugalmente, em todos os aspectos. E que o Senhor, em primeiro lugar, venha renovar e fortalecer a fé de cada um de nós. E eu pedi a palavra, eu abri aqui em Apocalipse. Foi esta palavra que o Senhor me deu nesta manhã, de 11 horas. Nós vamos falar de 2 tipos de fé. Nós vamos falar em Apocalipse 3, do capítulo 7, 14 em diante. Dos 2 tipos de fé. Aqui nós vamos abordar este tema, que é a igreja que o Senhor está esperando que nós sejamos. É a igreja que vai subir no arrebatamento da igreja. Quando Deus levou João para a ilha de Patmos e deu a revelação e estas 7 cartas apocalípticas, que eram para cada igreja. Essas igrejas primitivas é nós hoje no século 21, que nós tenhamos que ter essa mesma fé. E nós vamos falar nessa manhã desses 2 tipos de fé. E qual é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos esses últimos dias? Vou falar da 7ª igreja, que se encontra em Apocalipse, como eu já falei, 3, capítulo 7. Nós não vamos ler tudo para não ficar um vídeo muito longo. Eu só vou ler aqui o 8, vou ler o 8 e o 9. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei, o 9, eis que farei aos sinagogas de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste o 10, a minha palavra também, a minha paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Até aqui. E vamos ler a 7ª carta enviada à igreja de Laodiceia, que se encontra
No 3, capítulo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho. E nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui é uma palavra que é dura. Esta palavra aqui no 17 é dura. No capítulo 17, no versículo 17. É muito dura para a igreja em Laodiceia. Mas vamos entender o porquê o Senhor falou isso. E mandou que João entregasse essa carta. Vamos meditar nesta palavra. A igreja de Filadélfia era uma igreja humilde, poucos irmãos, era uma igreja que não tinha recursos financeiramente, mas eles tinham algo excepcional, que era a fé. Aí a palavra do Senhor, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. O que isso significa? Porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Porta aberta. O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Era a porta do evangelismo. A porta do evangelismo, o Senhor abriu aquela porta que através da vida daqueles irmãos tão humildes, passando grandes tribulações, grandes aflições, mas mesmo assim eles continuavam na fé, uma fé inabalável, a fé com uma paciência na hora das tentações. Eles continuavam firmados na rocha, na fé da palavra de Deus em Jesus Cristo. E eles eram um povo, ali da igreja primitiva, a igreja de Filadélfia, eram muito pobres. Eles não eram bastardos financeiramente, mas eles tinham ali o amor, eles tinham a união, eles tinham fé. Eles tinham uma confiança e perseverança no Senhor. Esta é a igreja que o Senhor está requerendo de que nós sejamos, que é a igreja do arrebatamento, a igreja de Filadélfia. Que nós possamos tomar. Primeiro, a palavra do Senhor diz, quando nós lemos a palavra, nós vamos passar algo. Primeiro, a palavra vem para mim. Em segundo, vem para o ouvinte. Então, que nós sejamos essa igreja, como a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não tinha bens materiais, mas ela tinha o principal, que é a fé. A fé não vacilou e através da obediência deles, o Senhor abriu uma porta aberta. Deixou uma porta aberta, que era a porta do evangelismo, que hoje nós aqui no Brasil, nós recebemos esta palavra. Foi através da perseverança desta igreja. Esta porta aberta, esta porta que o Senhor abriu porta para muitas nações receberam o evangelismo. Esta igreja obedeceu. E nós, o Senhor nos chamou não para nós estar, querer para nós, mas sim para nós falar o evangelho, falar a palavra, ganhar almas para o Senhor. Este é o principal. Este é o principal que o Senhor está requerendo esses últimos dias de cada um de nós. Que nós possamos levar esta palavra. Há muitas nações que estão precisando. Quantos tem um canal da Portas Abertas, que eu gosto muito. Eu descobri esses dias, eu estava assistindo. No Brasil, a porta do evangelismo é aberta. Aqui é o Brasil é um país com mais... O cristianismo é muito grande. Eu creio que 99% mais é o cristianismo. Então nós não temos dificuldade, nós não temos empecilho de levar esta palavra, de perseverar na fé.
Nós não somos perseguidos, nós não somos encarcerados, nós não somos mutilados. O Senhor nos deu a graça para nascer no Brasil, numa nação que os cristãos não são perseguidos. E o que é que nós fazemos? Muitas das vezes, nós colocamos tanta dificuldade em falar algo, em levar aquele povo sedento, orar em primeiro lugar. É a oração que nós não tenha como falar, somente nós orarmos. E nós ter esta experiência, nós pegar a experiência e o testemunho da igreja de Filadélfia e trazer para a nossa vida. Eles eram um povo humilde, mas um povo de união, um povo de fé, um povo de obediência, um povo de perseverança. Então é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Quantas nações, Coreia do Norte, ali os muçulmanos, Índia, Paquistão, tantas outras nações, que os cristãos são perseguidos, é proibido querer viver a fé. E muitos são mutilados, as famílias são deterioradas, são queimadas suas casas, e eles perseveram nas perseguições, eles perseveram na luta. E que nós vim trazer para os nossos dias aqui para o Brasil. Será que no Brasil o cristianismo parasse, muitos quisessem parar nossa voz, será que nós íamos perseverar? Então é isso que nós devemos ouvir, olhar e ter o discernimento, pedir para o Senhor o discernimento, para o Senhor nos dar uma fé inabalável, uma fé firme no Senhor. Que Deus o livre chegar a este momento das perseguições aqui para o Brasil, que não é só para perseguições, mas é outro tipo de perseguição. Então, que nós possamos perseverar e ter aqui o testemunho, viver esse testemunho da igreja de Filadélfia, que é essa igreja que o Senhor está requerendo de nós, para o arrebatamento. Essa igreja que o Senhor vai querer, uma igreja lavada, comprada, remida no sangue do Cordeiro. Que eu não queira para mim os benefícios, mas sim como Jó, Senhor, assim como eu aceitei seus benefícios, eu aceito os seus malefícios na minha vida. Ainda que o meu corpo esteja todo estraçalhado, tanta luta, tanta adversidade, mas o meu espírito é vivificado. Eu tenho uma alma e o meu espírito está vivo, confiando no Senhor. Esta igreja não tinha bens materiais, essa igreja passava luta, essa igreja passava tribulações, mas eles tinham o coração e a fé viva no Senhor. E bem aqui diz assim: eis que farei aos sinagogas de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Quem é a sinagoga de Satanás? Aqui na palavra, em Apocalipse, o que a palavra do Senhor fala? Quem é a sinagoga de Satanás? São os falsos ensinos, são os falsos mestres, os falsos profetas, são as falsas religiões que estão aqui para os nossos dias. São aqueles que estão devorando as ovelhas do rebanho do Senhor com falsos discursos, falsas doutrinas, levando o caminho da salvação a este aqui, mas eu vou desviar para esse caminho mais curto, e não é mais o caminho espinhoso, ele é curto e não tem dificuldade. O caminho, o verdadeiro caminho da salvação é um caminho estreito, espinhoso, dificuldade, tribulação, mas o final é a coroa de glória. Então que nós não possamos ir por essa sinagoga de Satanás, os que se diziam judeus e não são, mas mentem.
Porque muitos dizem, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, eu falo da palavra, eu louvo, eu coloco a mão nos enfermos e são curados. Mas Deus, ele conhece o profundo, oculto e o escondido. Então, que ali naquela época já existia. Na igreja primitiva já existia a sinagoga de Satanás. Hoje, no nossos dias, meus irmãos, aleluia, existem. Então, que nós possamos ser vigilantes e firmes e fiel para o nosso Deus. Então, eu vou ler a 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porém, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Uma palavra misericórdia, uma palavra muito dura. O Senhor deu uma palavra tão dura para aquela igreja. Porque o Senhor proferiu para João escrever essas palavras nessa carta para essa igreja. Meus irmãos, essa igreja era uma igreja esplendorosa nessa época, esplendorosa com muitos bens materiais, ouro, prata. Os irmãos ali daquela igreja não tinham falta de nada. Os seus celeiros eram cheios, seus depósitos ali eram cheios de mantimento, suas finanças. Eles não tinham falta materialmente de nada. E a igreja ali de Filadélfia, eles tinham falta do bem material, mas tinham o principal, que era o espiritual. Eles eram cheios da unção, cheios da presença, cheio do poder divino. E a igreja em Laodiceia, eles eram abastecidos em bens materiais, mas a vida espiritual, lá e sua glória, era seca. A vida espiritual deles não tinha vida espiritual. Sabe por quê? Porque eles colocaram a esperança deles nas coisas materiais e esqueceram de buscar o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro ensino, a verdadeira salvação, que era em Jesus. Era uma igreja. E aquela igreja ali, eles eram ricos. Eles não tinham falta de nada. E olha o que o Senhor falou para eles. És um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Uma palavra tão dura. Por que nós temos? O que adianta a palavra do Senhor diz? O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Era uma igreja. Era uma igreja. Como acontece nos dias de hoje. Muitos constroem aqueles templos magnificantes. Templos esplendorosos. Templos magníficos. O Senhor não quer templos. Ele quer uma igreja que busca, que louva, que glorifica. No arrebatamento da igreja, aleluia, o templo vai ficar. Essa casa vai ficar. A nossa casa material vai ficar. Tudo vai ficar. E o que adianta? Eu ter uma casa, não é pecado nós termos bênçãos na nossa vida. Pecado eu colocar o meu coração naquilo. Pecado eu buscar só o materialismo e não buscar o verdadeiro conhecimento e a presença de Deus na minha vida. Minha irmã, isso a senhora é muito religiosa, a senhora quer ser espiritual mais do que todo mundo, não. Olha a parábola das 10 virgens. Ali, Mateus, a parábola das 10 virgens, aleluia. As 5 eram loucas, as 5 eram prudentes. As prudentes estavam com seu azeite ali, as suas lâmpadas acesas. E as loucas
Não tinha azeite, a lâmpada estava apagada. E são dois tipos de crente, que é a nossa igreja. A igreja no mundo todo, que o Senhor não vem buscar religião, aleluia. O Senhor vem buscar um povo lavado, comprado, remido no sangue dele. Só que ele quer que nós tenhamos unção. A unção do Espírito nas nossas vidas. Que nós buscar unção na nossa vida, a nossa vida espiritual. Diante do Senhor, ela é uma tocha acesa, que está acesa, não se apaga, mas que nós não buscar a presença de Deus, não buscar levar a palavra, não buscar nós dividir. A palavra do Senhor diz, dai de graça, aleluia, o que eu te dei. Nós devemos levar a palavra àqueles cegos. Quem são os cegos? Aqueles que estão espiritualmente cegos, que não conhecem a palavra de Deus, que não sabe quem é Jesus, sabe que tem um Deus acima de todas as coisas, mas nunca provou verdadeiramente o poder magnífico, a unção, o gozo espiritual de você sentir ali a presença, de você querer louvar, de você querer glorificar, que na hora da dificuldade eu não vou murmurar. Na hora, eu abri a minha geladeira, meu Senhor, não tem nada no congelador, só tem água, minha geladeira, a minha despensa está vazia. Eu não vou me desesperar, eu não vou murmurar. A palavra do Senhor diz, Paulo diz, que nós deve se alegrar nas tribulações, tá firme na ali nas aflições e perseverar cada dia. E nós devemos nos contentar com pouco e o muito. Nós devemos nos contentar quando eu estiver passando a luta. Eu vou me contentar na tribulação e na bênção. É assim a vida do crente. Mas hoje nós não estamos mais vivendo. São dois tipos de fé. Que nós prestarmos atenção, são duas igrejas. Mas uma que o Senhor, aleluia, Ele espera que nós sejamos essa igreja de Filadélfia. Um povo humilde. Um povo que tinha humildade. A humildade não começa na aparência, aleluia. A humildade não é na aparência. Humildade não é eu andar com a minha roupa toda suja, rasgada, acordar, né? Sequer nem pentear o cabelo. Isso é falta de higiene. A humildade, aleluia. A humildade começa aqui, olha, dentro do meu coração. Não adianta eu viver de aparência como fariseus, saduceus, os escribas. Eles viviam de aparência. Então o Senhor não está requerendo de nós isso. Aleluia. Ele está requerendo de nós que nós possamos viver um povo humilde. Não buscar só bens para a nossa vida. Não colocar o nosso coração nos nossos tesouros. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós devemos depositar o nosso tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Quando nós chegar diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai requerer de cada um de nós, de mim e de você, o que nós fizemos para o Senhor. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor. E o Senhor vai mandar nós mostrar as nossas mãos para receber os talentos. Para receber aquele galardão maravilhoso. E o que nós fizemos, receber o nosso galardão. E os talentos que o Senhor nos dá, o talento do louvor, o talento da palavra, o talento maravilhosos que o Senhor nos dá. Quantas almas eu ganhei para o Senhor, quantas almas quantas pessoas eu vi ali com necessidade espiritualmente para me levar a palavra. E nós não estamos fazendo isso. Muitos estão fazendo, sim, mas não é por amor. Deus, Ele conhece todas as coisas.
é por avareza, é por ganância, é por orgulho e é por egoísmo. Aleluia. Mas nós devemos ter humildade, como a igreja de Filadélfia. E esta palavra é maravilhosa. Os dois tipos de fé. A fé da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia. Que nós possamos meditar, que você possa meditar, abrir sua palavra em Apocalipse 3, meditar na 6ª carta e na 7ª carta. Que nós possamos buscar a presença de Deus. Não se entristeça nas dificuldades, não se entristeça nas lutas. Você pode estar passando o maior deserto da sua vida, aleluia. Mas esse deserto, aleluia, não é para te matar. Este deserto é para você confiar no Senhor. Este deserto é para te lapidar. Este deserto é para te amadurecer. Que você não passar o deserto. Como é que você vai fortalecer a fé dos teus irmãos? Através do teu testemunho. Aleluia. Mas, Senhor, por que eu passo tanta luta na minha vida? Senhor, quanto mais eu te busco, quanto mais eu quero viver a tua palavra, quanto mais eu coloco a minha vida no altar, meu Deus, eu passo mais luta conjugalmente, com os meus filhos, no meu emprego, na minha vizinhança. Que você não buscar a presença de Deus. O adversário não vai se levantar contra a sua vida, aleluia. Mas que você tomar uma decisão em buscar Deus, lutar pela tua salvação, lutar, viver a verdade na tua vida, deixar aquele mundo vil, deixar as coisas que me separam da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que é espinhoso, mas você vai passar luta, mas o Senhor vai estar ali com você. O vale, aleluia, não é para te matar. O vale é para te dar experiência. O vale não é, a palavra do Senhor diz que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Ele sabe que nós somos raça humana, sujeito a queda, pecadores. E nos passa a luta, muitas lutas que nós passamos. É para fortalecer a nossa fé. É para você entender que você não é só eu. Agora você tem um que rege a sua vida. Que aquele poderoso, o leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele peleja por você as suas causas. Você diz, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho mais força. Aleluia. Ele diz, persevera mais um pouco, não temas, continua confiando, continua perseverando, louva na tribulação, lê salmo, canta hino de louvores ao Senhor. Porque Ele não te abandona, aleluia. Eu estou aqui, viva. Eu gosto muito do louvor da Eliane Fernandes, que diz assim, estou viva, estou de pé, e para quem contava com o meu sumiço, avisa para ele que eu estou vivo, estou de pé. O que isso significa? Este vale que você está passando, como eu passo, são 7 anos. Passei uma tribulação de 7 anos, uma tempestade, um vale de sequidão, um deserto ali, o deserto de Agar. Aquele deserto que você procura
uma palavra, amiga, que você procura e você não encontra. Mas neste deserto, aleluia, assim como o Senhor fez um milagre, aquela fonte, apareceu aquela fonte de água para Agar, dar de beber seu filho Ismael. Neste deserto que você está passando, esta fonte o Senhor vai abrir. E você vai alimentar sua alma. Alimente com a palavra. Ele vai abrir portas onde não há porta. Quebrar ferrolho, quebrar cadeados. E entregar sua vitória. Que somente nele. Continue perseverando, continue acreditando. E crendo na sua vitória. Na vitória. E não deixe a esperança morrer. Não deixe esta chama, não deixe o fogo se apagar. Que a chama, quando nós faz aquele fogo de carvão, aqueles carvão ali, você coloca ali o óleo, coloca o fogo, ali o fósforo, e aquelas pedrinhas vão ali e se tornam aquelas brasas vivas. Mas que você pega aqueles carvão e vai tirando pedra por pedra, ele não vai ter força. Que você preste atenção, aquele carvão não vai ter força mais. Ele vai se apagar, porque nós somos uma igreja, como a igreja de Filadélfia tinha união. Então, eu moro no Pará, em Vigia, muito distante. É muito distante para quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e nos outros estados. Mas nós como igreja, aleluia, este tiçãozinho somos nós. Até pelas redes sociais que nós se unimos numa só fé, num só clamor, numa só oração. Esta chama vai se acender. Este fogo não vai se apagar. Porque nós fortalece os nossos irmãos. Um fortalecendo o outro em amor, cuidando, zelando, dizendo para nós não desfalecer. A palavra do Senhor diz que o mundo te rejeita. Ele está com os braços estendidos para nos receber em tudo. Você pensa que você não tem valor. Para a sociedade você não tem valor, mas para Deus você tem um valor tremendo. Confie em Deus. Confie. Eu lhe digo nesta manhã, só continue confiando. Esta semana eu passei uma luta espiritualmente. Uma luta tremenda. E eu disse, Senhor, não é hora de se entristecer. Eu fui curada de uma depressão profunda. Não foi o médico da terra que me curou, não foi psicólogo, não foi psiquiatra, eu não tenho nada contra. Tem os médicos da terra para nós irmos, nos consultar, mas eu falo de mim mesma. Eu não fui. Porque eu disse, eu aceitei o Deus vivo, Ele é o médico dos médicos. Ele continua o mesmo que nós lê de Mateus em Apocalipse. Ali o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Marcos, João, são milagres tremendos que o Senhor fez. Então que nós dobramos nosso joelho e nós aceitamos esse Senhor, aleluia. Nós colocamos a nossa fé, foi isso que eu pensei, eu sirvo um Deus vivo e eu vou estar aqui esperando a cura. E eu estou aqui, aleluia, para dizer que eu recebi uma cura. Eu sei o que é uma depressão profunda, uma demência, um estado psíquico que dói na alma. Ninguém entende o seu sofrimento. É uma dor na alma. Você não tem desejo de nada. O seu esposo, Deus está aqui, seu esposo aqui, você aqui. Você, dentro da sua casa, primeiramente é Deus, o esposo e você e seus filhos.
Ali o seu esposo precisa muito de você. Ali você, a mulher ali que busca a presença de Deus, que ora, que está ali em constante oração, em estudo da palavra, ela se torna uma ajudadora, como Abigail, como Débora, conselheira, como Ruth, trabalhadora, perseverante ali, como Raabe, com uma fé inabalável, confiando no Deus de Israel. Então ela se torna a mãe, a conselheira, a amiga, mas que aquela mãe adoece, aleluia. Muitos esposos não têm estrutura, aleluia. Eu digo por experiência, aleluia. Para segurar aquela coluna da sua casa, que a coluna é a fé. Aleluia. E quando uma família é pai e mãe com uma depressão, como fica os filhos? No começo da minha enfermidade, quando eu adoeci, meu esposo entrou e ficou 1 ano com depressão. Ele não chegou à profunda. Ele passou 1 ano com depressão. Graças a Deus, o Senhor deu força. Ele se reergueu e eu passei muitos anos em depressão profunda. Mas por quê? Ah, mas nós somos servos de Deus, nós não passa isso. Passa. Elias passou. Davi passou. Nós passa. Nós somos seres humanos. Nós somos carne. Nós somos carne. Nós passa. Então, o que nós passa? Eu tive essa experiência que você está passando. Confie no Senhor. Confie. Ore. Busque a presença dEle. Que o louvor, ele quebra cadeado, quebra grilhões. E foi muita luta, 7 anos, como eu já contei no testemunho. E eu tinha uma enfermidade. Depois de 7 anos, muito tempo lutando. Eu fui por a minha irmã, eu passei. Eu estava muito ruim, foram 7 anos de luta. Eu tenho uma irmã que ela é assistente social, o nome dela é Débora. E ela veio, o Senhor me mostrou. Eu disse, Senhor, me auxilia, me ajuda. Eu estou passando essa luta muito grande, fisicamente. Eu não conseguia ler a palavra, era tudo embaçado. Envia uma pessoa para me ajudar, que for da sua vontade. Nesse momento, eu ia para o médico. E eu já tinha passado já o estado de depressão. Mas eu continuava lutando com uma enfermidade, eu não sabia qual era a enfermidade que vinha, a demência. A demência o que é? A demência é o estado psíquico ali do esquecimento. É igual Alzheimer. Eu tinha igual Alzheimer. Que eu conversasse com uma pessoa hoje. Podia ser até meu parente. Saía dali, eu não lembrava nem da feição. Não lembrava o que nós tínhamos conversado. Eu lia a palavra. Eu lia naquele momento. Eu entendia. Eu fechava a palavra. Eu não entendia mais nada. Eu não lembrava de nada. Quando os irmãos... eu era chamada para... O irmão dizia, irmã Celia, a senhora vai entregar a palavra. Vai levar a palavra hoje. Irmão, eu jejuava, eu fazia oração. Aquela semana eu fazia campanha de oração, jejuava. Porque, irmão, eu não conseguia lembrar das coisas. E eu sempre dizia, irmão, olha, eu vou colocar isso daqui, tudo era anotado. Eu tenho uma agenda que é tudo anotado. Eu fazia campanhas de oração e propósito. Irmãos, eu lhe falo com toda a sinceridade e toda a verdade. Eu dobrava o meu joelho. Eu não lembrava do propósito que eu tinha colocado diante do Senhor. Eu pegava aquela agenda, eu tenho agenda. É tudo anotado, os propósitos. E eu disse, isso não é normal. Já tinha passado ali o estado depressivo, eu já estava boa, mas aquilo continuava. Eu disse, Senhor, que for da tua vontade, envia. E o Senhor me mostrou, aleluia, me mostrou a minha irmã Débora, que eu passei muito tempo, como eu disse, isolada.
Mas ali o Senhor moveu o coração dela, porque eu orei para o Senhor mover o coração da minha irmã, a minha irmã mais velha. E conclusão, ela veio e ela me levou para o Hemopa. Eu não tinha raciocínio, eu não tinha um raciocínio, eu não conseguia ler, eu não conseguia fazer nada. E tá muito longo o vídeo. E conclusão, eu fui pro Hemopa. E ali no Hemopa foi diagnosticado. Nós temos uma vitamina no nosso corpo, a B12. E nós precisamos dessa vitamina pro oxigênio subir pro cérebro. Eu tinha mal súbito, eu desmaiava. E eu não tinha esta vitamina B12. E era uma doença congênita. O que significa? Era da minha mãe, era hereditária. E esta que você não tem, a B12, ela dá demência, ela dá depressão, ela dá mal súbito, não ter, você não, o oxigênio não sobe para o seu cérebro. E nós temos que ter, parece-me, que eu não me engano, são 5 ou 4 hemácias no nosso corpo. As hemácias são os glóbulos vermelhos. E eu não tinha hemácias, eu tinha 2 hemácias. Quando eu cheguei lá, a médica disse assim, como